A cena se inicia com Baek-rin e Jim à mesa, e Yoho com uma postura vigilante, em pé ao lado de Baek-rin. A tensão é palpável, até que Baek-rin, calmamente, solicita que Yoho controle sua animosidade. Jim sente um alívio imediato, mas este é breve. Yoho, num acesso de raiva, acusa Jim de estar ludibriando Baek-rin. Os pensamentos de Jim o levam a uma reflexão. Ele pondera sobre a ironia da esperança para alguém em estado terminal. A notícia de um possível tratamento. Isso acende uma chama, uma esperança. Mas essa esperança pode ser mais cruel do que a própria desesperança. Ela causa ansiedade e faz com que a pessoa resista à ideia de uma morte serena, dificultando um final de vida tranquilo e preparado. A dúvida surge. Um médico não deveria informar sobre qualquer possibilidade de cura, por menor que seja? A vida é repleta de oportunidades, e desistir não parece ser o caminho. Segurando sua xícara de chá com firmeza, Jim se dirige a Baek-rin, afirmando que não concorda com a desistência. Ele declara com convicção que há sim uma maneira de Baek-rin prolongar sua vida. Yoho, indignado, questiona em voz alta se Jim está achando graça da situação. Baek-rin, com sua autoridade natural, o repreende, enfatizando que o assunto é sério demais para brincadeiras. Jim, olhando atentamente para Baek-rin, se pergunta qual dos dois é o verdadeiro. O homem afável que ele conheceu ou essa figura com um comportamento tão diferente? Baek-rin se levanta, decidindo dar ouvidos a Jim, mas faz uma ressalva. Se for uma farsa, a oferta de ajuda estará cancelada. Jim se retira, permitindo que Yoho e Baek-rin conversem em particular. Yoho, demonstrando curiosidade, pergunta a Baek: "Rin, qual será a sua postura em relação ao que Jim disse?" Baek-rin, pensativo, admite que precisou levar a proposta em consideração. Yoho, demonstrando preocupação, questiona sobre o risco de Jim não conseguir realizar o que prometeu. Baek-rin então revela que, de acordo com Jim, não haverá uma morte pacífica para ele. Ele lutará contra a doença até o último instante. Um flashback mostra o garoto, em um momento anterior, dizendo a Baek-rin que eles estão enfrentando uma batalha perdida, mas que devem lutar pela sobrevivência enquanto for possível. Ele enfatiza que não permitirá que Baek-rin tenha uma morte tranquila e pergunta se ele está preparado para lutar. De volta ao presente, Baek-rin confessa que nunca pensou que responderia tão prontamente a uma pergunta que guardou por tanto tempo. Ele explica que não importa a eficácia do tratamento, um artista marcial sempre retorna com lesões. Faz parte de seus princípios: honrar compromissos, resolver pendências e buscar justiça. Para um médico, esses artistas marciais podem parecer imprudentes, sempre se arriscando, independentemente dos cuidados médicos. Em outro flashback, Baek-rin se aproxima de Jim e revela que o jovem percebeu suas hesitações com grande facilidade. Isso o tranquilizou, mas também deixou uma sensação de vazio. Retornando ao presente, Baek-rin comenta que sua ligação com Jim foi praticamente instantânea. É por isso que ele está considerando tanto a proposta. Ele compartilha com Yoho que sua admiração por Jim só aumentou e que planeja torná-lo seu discípulo, acreditando que pode aprender muito com ele. Baek-rin, com um leve sorriso, até mesmo considera a possibilidade de, eventualmente, se tornar ele próprio o discípulo de Jim. Yoho, mantendo sua desconfiança, pergunta se Baek-rin realmente deposita esperança no tratamento proposto. Baek-rin responde que, embora precise analisar alguns pontos, a teoria de Jim não é descabida. É de fato bastante surpreendente. Ele reconhece que o processo pode ser demorado e sofrido, mas ainda assim é uma perspectiva encorajadora de estender a vida. Yoho, sem disfarçar sua insatisfação, expressa sua aversão por Jim. Considera-o atrevido por declarar que não permitirá que seu mestre tenha uma morte tranquila.
Yoho comenta que, em outro clã, Jim já teria sofrido punições severas por tal desrespeito. Baek Rim, por outro lado, argumenta que a ousadia de Jim é um atributo essencial para um discípulo e que, sem ela, não haveria como aceitá-lo. Yoho, com um claro sinal de desgosto, reitera que não aprova o garoto. A cena se desloca para um lago tranquilo, onde Jim e Baek Rim estão. Baek Rim recorda a Jim sua promessa de não permitir que ele tenha uma morte fácil. Jim reafirma seu compromisso e Baek Rim o adverte de que ser seu discípulo não será uma jornada simples. Como demonstração, Baek Rim executa uma técnica de QI, pulverizando uma rocha com um golpe de energia. Jim, impressionado, observa que, embora a técnica não seja tão letal quanto uma lâmina, ainda assim é poderosa. Baek Rim, então, destaca a importância da precisão. Ele desfere um segundo golpe, que atravessa a rocha e a que está atrás dela, sem utilizar toda a sua capacidade. Jim, admirado, compara a precisão de Baek Rim à de um atirador de elite. E pensar que tudo isso foi realizado com um simples gesto de dedo. Baek Rim explica que o aprendizado com ele será diferente do treinamento em artes marciais de clãs convencionais. Significará assumir as responsabilidades do clã Jaegal. Jim, sem demonstrar hesitação, aceita o desafio, prometendo se dedicar ao máximo. Por fim, Baek Rim faz um pedido, quase uma súplica, que Jim não o deixe ter uma morte tranquila. Ele precisa dessa promessa. Jim, com determinação na voz, assegura que fará o possível e o impossível. Satisfeito, Baek Rim solicita que Jim se curve diante dele 9 vezes, um sinal de profundo respeito e dedicação. O tempo passa. Gong Son Yong e Gong Son Hyun estão se despedindo de Jim. Ele explica que seu mestre, Baek Rim, precisou se ausentar para resolver questões locais e que ele mesmo partirá em breve, quando tudo estiver organizado. Gong Son Yong, internamente, expressa sua tristeza pelo fato de Baek Rim ter escolhido Jim como discípulo antes dela. Jim comenta, de maneira informal, que Gong Son Hyun já está recuperado o suficiente para caminhar, o que é uma excelente notícia. Ela concorda, expressando gratidão a todos por sua melhora e mencionando que continuará em repouso. A jovem percebe a quantidade de presentes que Jim recebeu para levar consigo. Com um sorriso, Jim sugere que o líder estava se sentindo nostálgico com sua partida e, por isso, preparou tantas lembranças. Gong Son Yong, em seus pensamentos, reflete sobre a nova condição de Jim. Discípulo do renomado médico divino, Baek Rim, que, infelizmente, tem pouco tempo de vida. Ela considera que é fundamental tratá-lo com atenção agora, enquanto ele ainda é jovem, para que ele se lembre dela no futuro, quando estiver em uma posição de destaque. Então, Gong Son Yong anuncia que preparou um presente especial para ele. Ela entrega uma caixa, que se assemelha a um pequeno baú. Jim pede que ela não seja tão cerimoniosa e, ao receber o presente, comenta que parece ser algo valioso, questionando se deve aceitá-lo. Ao abrir a caixa, ele se depara com uma pílula de pinheiro de 1000 anos, um item raro e precioso, geralmente reservado aos herdeiros da família principal. Gong Son Yong insiste para que Jim não se esqueça de utilizar a pílula e de mostrá-la ao seu mestre. Ele agradece, enquanto a jovem pensa consigo mesma que, pelo menos uma vez, ele poderia ter recusado o presente, demonstrando não compreender completamente suas intenções. A despedida é marcada pela presença de todos os membros do clã Dragon. Jim, chamando Gong Son Yong de Nuna, irmã mais velha, agradece o presente. Ela reforça que ele deve, obrigatoriamente, mostrar a pílula a Baek Rim antes de consumi-la. Gong Son Hyung, por sua vez, pede que o jovem faça bom uso da espada de bruma de pinho negro. Gong Son Yong se aproxima e abraça Jim, agradecendo-lhe mais uma vez.
ele retribui, afirmando que é ele quem deve agradecer e se recorda de algo que havia esquecido de mencionar a Gong Song-hyung. Então, ele o parabeniza por sua ascensão como grande mestre. O líder Woo expressa sua gratidão a Baek-rin por tudo, e o mestre responde que a satisfação foi toda dele. A carruagem do médico divino parte, com Jim acenando em despedida para todos os presentes. O líder Woo, em seus pensamentos, considera que é justo que um filhote de fênix seja cuidado por outra fênix. Ele aguarda ansiosamente pelo dia em que testemunhará esse filhote alçando voo. Meses se passam. Jim, agora residindo na sede do médico divino, Baek-rin, localizada em uma região vulcânica próxima à base do Cloud Dragon, está subindo uma extensa escadaria, carregando 2 baldes cheios de água. Este é o início de seu rigoroso treinamento sob a tutela de Baek-rin. Ouvimos a voz de Baek-rin, explicando que Jim precisa, inicialmente, aprender os fundamentos do Ki externo, bem como outras bases essenciais. Ele se refere ao desenvolvimento do Ki interno por meio da repetição contínua dos mesmos exercícios. Você aprenderá a caminhar e a respirar corretamente, diz o mestre. Seus membros inferiores precisam ser fortes para o aprendizado das artes marciais. Você deve se tornar um com a terra. Baek-rin então explica que o clã Jaegal é conhecido por possuir um Ki interno forte, mas um Ki externo relativamente fraco. Eles acreditam que um Ki interno poderoso pode facilmente suprimir um Ki externo forte. Por essa razão, o treinamento de Jim será ligeiramente diferenciado. O treinamento de Jim começa com uma tarefa que aparenta simplicidade: carregar um recipiente grande e pesado até o topo da escadaria. Ao completar essa etapa, Baek-rin se aproxima e anuncia que Jim está pronto para progredir no treinamento de Ki interno. Jim, internamente, antecipa um alívio, acreditando que as tarefas árduas chegaram ao fim. No entanto, Baek-rin o informa de que, no dia seguinte, ele começará a transportar 4 baldes de água, o que causa espanto no jovem. Jim reflete sobre a aparente severidade de Baek-rin, que contrasta notavelmente com sua aparência angelical. A narrativa retrocede alguns meses, mostrando Baek-rin apresentando o jardim de sua clínica a Jim. Ele explica que, devido à sua reputação, as pessoas se referem ao local como a corte médica Baek-rin. Jim se recorda de ter lido na novela que Baek-rin escolheu uma área vulcânica para sua recuperação, focando no domínio dos 9 pulsos nebulosos absolutos. Observando a vastidão do local, Jim questiona se o tamanho se deve à quantidade de pacientes. Baek-rin confirma, mencionando que, embora não tenha discípulos, ainda é um médico muito procurado. Ao entrarem para desfazer as malas, Jim fica impressionado com o requinte do interior da clínica. É um contraste significativo com a simplicidade da base da Cloud Dragon. Enquanto ele explora o local, mensageiros chegam com pombos-correio, portando notícias urgentes sobre conflitos entre clãs. Um dos trabalhadores, dirigindo-se a Yu-Hu como general, informa sobre a chegada de mensagens vindas do clã Sura e do clã Blue Dragon, relatando vítimas em um confronto recente. Yu-Hu comenta sobre a longa rivalidade entre os 2 clãs e a preocupação constante que isso acarreta. Baek-rin, com Jin a seu lado, pede para examinar os relatórios. O jovem mestre do clã Sura não está em estado grave, com um ferimento leve e previsão de recuperação rápida. No entanto, a princesa do clã Blue Dragon representa um desafio maior, já que as técnicas únicas do clã Sura, ainda não dominadas por completo pelo jovem mestre, tornam o quadro mais complexo. Jim fica impressionado com a capacidade de Baek-rin de analisar a situação e tomar decisões baseando-se em informações tão concisas. Baek-rin
orienta a equipe a recomendar repouso absoluto para ambos os pacientes, a fim de evitar o agravamento das lesões, e informa que enviará prescrições detalhadas, incluindo o modo de preparo dos medicamentos. Ele garante que os ingredientes são de fácil acesso. Yoo-hoo pergunta sobre a ordem de envio das prescrições, e Baek-rim determina que o clã Blue Dragon seja atendido primeiro, supondo que eles saíram vitoriosos do confronto. Ele acredita que a princesa, por estar mais ferida, pode estar mais impaciente. Jim, admirado com a perspicácia de Baek-rim, se retira, refletindo sobre a notável habilidade de seu mestre em conduzir uma espécie de consulta à distância, utilizando pombos-correio. Faz sentido, considerando a fama de Baek. Rim como um médico divino celestial. Baek-rim então explica que os seres humanos estão sujeitos a lesões e doenças enquanto viverem, algo ainda mais comum para artistas marciais, que enfrentam a morte em batalhas constantemente. Ele ressalta que esses artistas sempre procuram clínicas quando precisam de cuidados, e é por isso que a coleta de informações das clínicas de cada região é tão crucial. O mestre então pede para que o garoto se acomode, indicando que aquele é seu quarto. Jim observa o ambiente, achando-o agradável, mas relativamente simples. Ele nota o aquecedor no centro do cômodo, lembrando-se de ter visto algo semelhante em filmes e dramas chineses. O quarto é minimalista, sem decorações em excesso. Baek-rim, aproximando-se de uma mesa e puxando uma cadeira, explica que muito conhecimento e informações circulam por uma clínica. No entanto, a medicina, em sua essência, é um conhecimento arcano. Assim como as técnicas de artes marciais são sigilosas e seletivas, ele não pode simplesmente ensinar procedimentos médicos a Jim. Por isso, há muito tempo, foi criada uma organização, similar aos clãs de artistas marciais. Eles se autodenominam a Corte Médica, um clã composto exclusivamente por médicos. Jim confirma que compreendeu. Baek-rim prossegue, explicando que existem diversas facções sob o comando da Corte Médica, conhecidas como clínicas. As clínicas de Gang-ho se concentram ao redor da Corte Médica. Jim, com uma expressão um tanto desinteressada, pensa que já leu sobre isso antes. Baek-rim então afirma que é um dever da Corte Médica enviar médicos para as clínicas quando ocorrem conflitos entre clãs. Jim, com a mente divagando, pensa que o mestre deveria instalar um caldeirão no cômodo. Baek-rim continua a explicação, mencionando que há médicos especializados em conduzir pesquisas para a Corte Médica. Também há praticantes que retornam às clínicas para assumir os negócios da família. Enquanto o mestre fala, o protagonista continua distraído, pensando que será preciso reformar toda a residência. O piso aquecido resolverá o problema da janela aberta. Jim entende que o mestre deixa a janela aberta para evitar a intoxicação por gás, mas considera um exagero mantê-la aberta em pleno inverno. Baek-rim, em silêncio, percebe que Jim está completamente alheio à conversa e, buscando recuperar sua atenção, comenta que ele não está prestando atenção. Jim, sobressaltado, pede desculpas, admitindo que se perdeu em seus próprios pensamentos. Baek-rim diz que isso é normal, mas pergunta a Jim sobre o que ele estava pensando. Jim se questiona se deve revelar seus pensamentos ao mestre e conclui que sim. Afinal, o mestre é o paciente. O garoto então começa a explicar que estava pensando em maneiras de aprimorar o ambiente para torná-lo mais propício à recuperação. Jim continua, explicando que os 9 pulsos nebulosos absolutos são uma condição em que as veias ficam frequentemente obstruídas por Qi nebuloso. Ele prossegue, detalhando que, apesar do nome Qi nebuloso, basicamente significa que o calor do corpo se dissipou, sendo substituído pelo frio, e que apenas fornecer o calor necessário ao corpo ajudaria a aliviar os sintomas e as complicações dos 9 pulsos nebulosos. Baek-rim então afirma que a explicação de Jim está correta, como ele havia explicado anteriormente.
Ele elogia a observação perspicaz do garoto e pergunta o que deveria ser feito. Jim, então, aponta que o quarto, em si, é um problema e que a condição do mestre só irá piorar se ele continuar vivendo ali. Baek Rim, surpreso, pergunta o que eles deveriam fazer. Jim, então, reflete que não existe profissão mais sensível ao ambiente do que a de um médico. E não é só isso. Um médico sempre deve se preocupar com a sanitização e a higiene, já que infecções transmitidas por terceiros são uma das principais causas de propagação de doenças. Isso é senso comum no mundo moderno, mas não necessariamente nessa época. Jim explica a Baek Rim que nesse caso estão tratando de engenharia e não de medicina, que essa seria a área de outra especialidade, e pergunta se o mestre não concorda que ambas são importantes para um paciente. Jim então afirma que, para começar, o quarto é excessivamente frio e que apenas aquele aquecedor não seria suficiente. Baek Rim questiona se eles deveriam aumentar a quantidade de aquecedores. No entanto, aumentar o número de aquecedores poderia levar à morte súbita. Eles ainda desconhecem a causa, mas os diagnósticos dos sintomas se assemelham aos de afogamento. O protagonista, então, conclui que se trata de envenenamento por gás carbônico. Porém, o mestre desconhece o termo gás carbônico e o garoto começa a explicar do que se trata, dizendo que eles respiram o ar, mais especificamente, o oxigênio. Quando queimam algo, o gás carbônico é produzido em vez de oxigênio. E quando há excesso de gás no corpo, o mestre o interrompe, dizendo que já compreendeu, completando um raciocínio do garoto. Então a pessoa se afoga, de certa forma, mas por respirar isso em vez de água. Jim, surpreso, pensa que o mestre é realmente um gênio, por deduzir algo tão rapidamente sem ter conhecimentos prévios. Baek Rim, levantando-se, pergunta onde Jim aprendeu tudo aquilo, afirmando que ele buscou conhecimento por muito tempo, mas nunca ouviu falar de nada do que o garoto acabou de mencionar. O herói responde que isso é um segredo. Baek Rim, então, pergunta se esse seria um segredo que o garoto deveria guardar até mesmo de seu mestre. Jim confirma, dizendo que é um segredo que o mestre não acreditaria se ele revelasse, além de ser algo muito perigoso. O garoto pensa que não pode mentir sobre isso, mas na novela, o mestre não é uma pessoa comum. Ele é um gênio iluminado. No entanto, com base no fato de que ele também vingou o clã Jaegal, ele também é alguém com grande determinação e que pode ser implacável quando necessário. Baek Rim, então, oferece uma xícara de chá ao garoto e diz que sabe que ele não é uma criança comum e, por isso, não há problema em não responder. Ele decidiu aceitá-lo por completo. Diz que está tudo bem e agradece a honestidade de Jim. A noite chega e vemos Jim concentrado em desenhar alguns projetos, utilizando um lápis feito de carvão, uma inovação para a época. E não seria a única, claro. Ele projeta pisos de pedra aquecidos no estilo coreano, colocando em prática tudo o que aprendeu em documentários sobre construção e sobre a história da lareira. E assim se conclui o capítulo.